Olá, povo de Deus! É chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje, quarta-feira, último dia do mês de junho, dia 30 do mês de junho do ano 2021. Vamos ao ponto alto do nosso encontro diário, que é a leitura da Palavra de Deus. Bíblia de Jerusalém. Vamos continuar a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Já lemos o capítulo 1. Vamos iniciar a leitura do capítulo 2, lendo dos versículos 1 até o 11. Acompanhe o que nos diz o texto bíblico. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11, dizem assim: Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, sobre a terra e sob a terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus. Até aqui, versículo 11 do capítulo 2. Vejam que o apóstolo Paulo, falando aos filipenses, que chega até nós, né? Podemos ler nessa quarta-feira. E a Bíblia de Jerusalém dá o seguinte título para este conjunto de 11 versículos do capítulo 2: Manter a unidade na humildade. Vou repetir: manter a unidade na humildade. Ele elenca aqui, palavras como conforto em Cristo, consolação no amor, comunhão no Espírito, ternura e compaixão. Essa é a orientação, é o que o apóstolo Paulo espera do convívio entre os irmãos filipenses. Que vocês tenham conforto em Cristo, que vocês se consolem no amor, que vocês tenham comunhão no Espírito, que vocês tenham ternura
e compaixão na vivência entre vocês, né? como corpo místico de Jesus Cristo. Ele diz que se isso acontecer entre os irmãos, ele, Paulo, experimentará uma alegria plena. Não é? Ele convida novamente os filipenses para que eles tenham o mesmo sentimento, o mesmo amor, que eles tenham uma só alma, um só pensamento. Paulo diz ainda que eles vivam e convivam entre eles sem competição ou desejo de vanglória, que não haja disputa entre eles e que o resultado dessa disputa possa ser a elevação de alguém como mérito próprio. Que não haja competição ou vanglória entre vós, mas que haja humildade. E aí ele diz duas coisas importantes no trato que devemos ter com o outro. Ele diz primeiro assim, considere mais o outro do que a você mesmo. Ou seja, dê mais importância ao outro do que a você mesmo. E ele diz mais assim, cuide mais do que é do outro do que aquilo que é propriamente seu. Ou seja, Paulo convida a igreja filipense a uma vivência com palavras de conforto, consolação, comunhão, ternura, compaixão. Ele convida os filipenses a terem eles, como corpo de Cristo, o mesmo sentimento, o mesmo amor, uma só alma, um só pensamento. Que não tenha lugar entre eles disputas, que não haja lugar para competição ou vanglória, uma glória vã, sem valor eterno, porque a nossa glória está nele, em Jesus Cristo. Que tenhamos um conviver onde a humildade, que é aquilo que nos leva a considerar o outro como mais importante do que nós mesmos, é uma humildade que nos leva a cuidar do outro mais do que cuidamos de nós mesmos. E aí ele, a partir do versículo de número 6, ele vai apresentar qual a referência, ou qual o padrão de humildade que a gente pode olhar, mirar e poder seguir o exemplo. Sabe de quem é? É de Jesus. Ele apresenta Jesus como referência. Ele diz assim: ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como Deus. Diz quando Jesus veio ao mundo, estar entre os homens. Ele, embora estando na forma de Deus, porque ele era Deus, não exigiu ser tratado como Deus. Há muitos homens que exigem tratamento de Deus, pedem para si glórias, fama. Jesus não. Aí ele diz assim, mas ele se despojou, ou seja, ele abriu mão, ele se afastou, da sua glória celeste, estava com o Pai, se despiu da sua glória para vestir as nossas vestes, se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Vejam que quando Judas foi entregar Jesus, ele disse, olha, aquele a quem eu beijar no rosto, esse é o Jesus, prendei-o, porque ele era parecido com os demais. Cabelo, os vestes, não havia nada de diferente. Isso é uma lição para o nosso tempo. No meio religioso, às vezes, vemos questões relacionadas a cores.
Alguém deve usar determinada cor, outro deve para distinguir. Olha o exemplo de Jesus de humildade. Ele era igual, né? Não havia ali nenhuma veste real para Jesus, não havia ali nenhum cetro de reino, não havia ali nenhuma coroa sobre a sua cabeça. Ele era como os homens. É isso que diz, não é? Diz aqui, reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, humilhou-se, né? Tornando-se obediente até a morte, e a morte sobre uma cruz. Que naquele tempo, morrer sobre a cruz era se tornar maldito, porque a cruz era símbolo de maldição. E por esse gesto, por essa atitude, por essa entrega, por essa humilhação sofrida por Jesus, Deus o exaltou ou o elevou soberanamente. E lhe conferiu um nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, sobre a terra, né? Acima da terra, e sob a terra, debaixo da terra. E que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Fica esta palavra para hoje do nosso devocional, intitulado Manter a unidade na humildade. Que Deus te abençoe com esta palavra. Em nome de Jesus. Amém.